E aí, galera, muito boa tarde. Esse que te fala é o teu amigo Ednilson. Hoje nós iremos falar sobre mitologia. Mitologia bíblica, para ser mais direto. Assim, pessoal, a gente fala que a Bíblia é um livro mitológico e a galera religiosa, os fanáticos, eles ficam, digamos assim, nos ameaçando, dizendo ou, que Deus vai pesar a mão sobre nós, que nós vamos pegar um câncer, que, que nós vamos cair na cova, sabe? Essa galera doida aí usa Deus como se Deus fosse um jagunço pessoal, como se fosse um guarda-costa. E o que é mais interessante é que Deus, sendo todo-poderoso, ele precisa de um pastorzinho de merda ou um religioso fanático para servir de advogado para ele. Não basta eu simplesmente dizer que a Bíblia é um livro mitológico. Eu tenho que dizer que a Bíblia é um livro mitológico, aí eu tenho que mostrar que a Bíblia é um livro mitológico. Assim, pessoal, o que é a mitologia? O que é uma mitologia? Eu vou trazer de uma forma bem simples, de uma forma que até uma criança pode entender. O que é uma mitologia? Mitologia é uma história, ou é um personagem, ou é um ser que foi criado aqui e que foi espalhado numa tribo, numa região, numa cidade, enfim. A questão é que esses seres são seres fantásticos ou seres fantasiosos, são histórias fantásticas e fantasiosas e que são bonitas, mas que existe apenas aqui. São histórias como contos de fadas, histórias de bruxos, de magos, de duendes. Isso são mitologias. Aqui no Brasil também nós temos mitologias. Como, por exemplo, nós temos aí a história do Saci Pererê. Quem foi que já viu o Saci Pererê? Não existe. Isso é história de carochinha. Nós temos aí a lenda ou o mito do Boto Cor-de-Rosa, que, de acordo com a lenda, nas noites de lua, ele abandonava o rio, principalmente no Amazonas ou na Amazônia. Ele abandonava o rio, se transformava numa pessoa e engravidava as menininhas. Isso é mitologia, tá certo? Dentro da Bíblia tem muita mitologia. Tem dragões, tem unicórnios, mas hoje nós vamos falar principalmente de três seres mitológicos, tá certo? Que não existe. Se é mitologia é porque não existe. Existe só aqui, na imaginação do ser humano. Se eu simplesmente falar e não mostrar para você, eu vou passar por mentiroso. Agora eu vou dar aqui uma dica para você, tá certo? Eu vou dar uma dica para você. Pegue uma Bíblia bem antiga. A minha é de 1916. O que isso significa? Que todas as Bíblias atuais
como a João Ferreira de Almeida, por exemplo, foi modificada. Por que foi modificada? Foi modificada para que o leitor não descubra certas mentiras, como, por exemplo, esses seres que eu vou te mostrar agora. Ora, nós sabemos que os originais da Bíblia já não existem. O que existe são cópias próximas do original, ou seja, o original foi copiado e essas cópias foram copiadas e distribuídas. Então o que é que acontece? Se você tem uma Bíblia recente, ela vai ter palavras diferentes da minha Bíblia. Mas se a minha Bíblia é mais velha do que a sua, então a minha Bíblia tem mais chance de estar certa do que a sua. Tá beleza? Então faz o seguinte. Abre aí a tua Bíblia. No livro de Isaías. Leia comigo, que é para você não dizer que eu estou mentindo, que eu estou pegando o texto isolado, que eu estou pegando um texto fora de contexto. Tá certo? Existe muitos pastorzinhos de merda, muitos teólogos de cocô, tá certo? Que enfiam um monte de porcaria na mente das pessoas, mas na hora de mostrar as mentiras, na hora de mostrar as mitologias, eles não mostram. Só que assim, aqui comigo é papo reto, tá certo? Aqui eu não passo pano quente na muleira de pastor e nem de teólogo. Aqui eu mostro a verdade nua e crua, tá certo? Leia comigo. Isaías, capítulo 13, versículo 22. Lê comigo. Olha o que está escrito lá. E responder-se-ão ali os mochos uns aos outros em suas casas, e as sereias no templo do deleite. O que é que esse texto está dizendo? Que responder-se-ão, ou seja, responderão dentro das suas casas os mochos uns aos outros. E a sereia no templo, não no tempo, no templo do deleite. Repetindo. E responder-se-ão ali os mochos uns aos outros em suas casas, e as sereias no templo do deleite. Aonde é que está a mitologia? Você por acaso já viu uma sereia? Nunca viu? Você já viu um tritão? Digamos que o tritão seja uma sereia, só que do sexo masculino. O que é um tritão? O tritão é um homem aquático. Da cintura para cima, ele é um homem, da cintura para baixo, ele é um peixe. Tá certo? A sereia é do mesmo jeito. A sereia é uma mulher aquática que teria da cintura para cima o seu corpo normal, como um ser humano normal. Porém, da cintura para baixo seria um peixe. Teria guelras e tudo mais. Agora, eu quero perguntar a você o seguinte. Você já viu uma sereia? Você já viu algum relato, algum registro do surgimento ou do descobrimento de uma sereia em algum lugar? Não. Porque isso é mitologia, só existe aqui. Enfim, depois que surgiu aí a máquina fotográfica, a câmera de vídeo, depois que surgiu aí telefones extraordinariamente tecnológicos, ou essas coisas, milagres,
deixaram, mau assombro, né? Como as pessoas falam, deixaram de existir e de acontecer. Lobisomens deixaram de aparecer perturbando as pessoas. Não é verdade? Vamos voltar para o assunto? Uma sereia você já viu? Não. Nunca. Se você disser que já viu, você é mentiroso. Porque a sereia é um ser mitológico, tá certo? A sereia é um ser que pertence à mitologia grega e que, depois de um certo tempo, essas mitologias foram se espalhando, inclusive, pela Europa. Mas o que nós sabemos é que a sereia é um ser inexistente, é um ser fantástico que só existe na imaginação das pessoas. E o mocho? Você já viu um mocho? Você sabe o que é um mocho? Você sabe como é um mocho? Sabe não, né? Se você soubesse o que é um mocho e como é um mocho, você pegaria essa porcaria que você chama de livro sagrado e você jogaria fora. Por quê? Porque o mocho é também um ser mitológico. O que é um mocho? O mocho seria um homem onde da cintura para cima ele seria um homem normal, porém da cintura para baixo ele seria a parte traseira de um bode, aonde ele se locomoveria, tá certo, sobre duas patas, porém a parte de baixo seria um bode, a parte de cima, da cintura para cima, seria um ser humano, porém com orelhas e chifre de bode. Isso seria um mocho. O mocho seria então um semideus, habitante das florestas lá da Grécia. Ou seja, ele é um ser mitológico que pertence à mitologia grega. E a sereia? Você já viu a sereia? Não, né? Vamos dar continuidade? Leia comigo ainda em Isaías. Nós lemos Isaías 13, 22 e agora vamos ler Isaías 34, 14. Olha o que é que está escrito lá. Presta atenção. Isaías 34, 14. Está escrito assim: as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Eu quero que você grave a expressão sátiro. Vamos ler de novo? Isaías 34, 14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e os sátiros clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. O que é um sátiro? Você sabe o que é um sátiro? Sabe não? Eu vou te explicar o que é um sátiro. Enquanto que o mocho seria um homem que teria da cintura para baixo o corpo de um bode, mas que andaria apenas em duas patas, o sátiro seria um ser, tá certo? Seria o corpo de um bode, tá certo? Se locomovendo com quatro patas, porém, no lugar do pescoço e da cabeça desse ser, teria então, da cintura para cima, o corpo de um homem. Ele teria braços, ele teria abdômen, cabeça, tronco, enfim. Acontece que da mesma forma do mocho, ele também teria lábios grossos e compridos, feito um bode, e ele também teria orelhas e chifres de bode. A única diferença seria essa:
Enquanto que o mocho seria metade bode e metade homem e andaria sobre duas patas, o sátiro seria metade homem, metade bode, porém andando sobre quatro patas. E esse ser imaginário, também pertence à cultura grega. Mas se você estudasse, você saberia disso, e eu não precisaria estar aqui esfregando essas verdades em suas fuças. Beleza? De acordo com a mitologia grega, assim como o mocho, o sátiro também seria uma espécie de divindade ou um semideus que viveria também na natureza, no meio do mato, no meio das matas. Isso também é mitologia grega. E como eu falei sobre o personagem anterior, ou os personagens anterior, o sátiro também, essa mitologia, também se espalhou pela Europa e pelo resto do mundo. Mas isso é mitologia grega. Mas aí, quando a gente fala que a Bíblia é um livro cheio de mentiras, cheio de conto de fadas, cheio de mitologias, se vocês religiosos tivessem essa liberdade, vocês pegariam um chicote feito com arame farpado e vocês bateriam na gente até que a gente negasse tudo isso. Essa é que é a verdade. Acontece que vocês religiosos precisam tomar vergonha na cara e ler, estudar o próprio livro que vocês defendem como verdade absoluta. Um nojo desse que diz que existe sereia, que existe mocho, que existe sátiro, que existe unicórnio, que existe dragões. Faça-me o favor, né, pô? Vocês dizem que nós, céticos, agnósticos, ateus, que nós ridicularizamos a religião de vocês, que nós perseguimos, que nós ridicularizamos o livro de vocês. Acontece que vocês mesmos não sabem o que tem dentro desse livro. Eu desafio aqui qualquer pessoa, tá certo, que me mostre um artigo científico ou um artigo histórico aonde alguém registrou com câmera fotográfica ou câmera de vídeo, ou alguém, sei lá, registrou de alguma forma um sátiro, ou um mocho, uma sereia, um dragão, um unicórnio. Depois que a tecnologia evoluiu, esses seres pararam de existir. Por quê? Porque nós vivemos na realidade. E esses objetos, por mais tecnológicos que sejam, eles só conseguem captar imagens e som de coisas reais. Infelizmente para você, meu camarada, esse livro de vocês mente na cara dura. E vocês fazem questão de passar pano quente na muleira desses líderes religiosos, esses pastorzinhos de merda que estão aí enriquecendo com esse livro às custas de vocês. E vocês, como estão com um pano e uma mordaça no rosto, vocês não conseguem ver a realidade. E a realidade é essa. Esse livro de vocês mente cientificamente, historicamente, culturalmente e também cientificamente. Infelizmente, essa é a verdade. Eu só comparo esse livro de vocês com o livro de Harry Potter, o livro do Senhor dos Anéis, porque não existe nenhum outro livro que se compare ao Senhor dos Anéis, a não ser esse livro religioso chamado Bíblia. No mais, eu já quero aqui dizer para vocês que eu não tenho a intenção de ofender a sua pessoa, tá certo? Porque
eu tenho a obrigação de respeitar você. Agora, da mesma forma, meu amigo, que você tem o direito e a liberdade de pregar todas essas mentiras, eu também tenho o direito e a liberdade de despregar todas essas mentiras que vocês ensinam como sendo verdade. Eu sempre digo nos meus vídeos, aquele que estuda e pesquisa sabe, tem conhecimento. Aquele que não estuda e não pesquisa vai acreditar no que os pastores e líderes religiosos e mentirosos colocam na sua cabeça, tá certo? Eu peço a você que dê um like, que se inscreva no canal. Isso não vai te custar nada, mas vai nos ajudar bastante. Todos vocês, um forte abraço e até a próxima, tá certo?